Olá, amigos. Boa noite. Hoje, quinta-feira. Nós estamos... Hoje, quarta-feira, dia 13 de janeiro de 2021. E a gente passa tudo tão rápido que nós já estamos mergulhando na quinta. Mas hoje, quarta-feira, nossa noite do Evangelho. Nossa reflexão de hoje é em cima da obra Pão Nosso, de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. E a gente já agradece os amigos aqui presentes, Tânia, Célia, Ivete, Laura, são amigos que estão chegando para partilhar conosco desses instantes tão importantes do nosso aprendizado, da nossa vivência, e assim vamos nos fortalecendo para podermos verdadeiramente usufruir de tudo que está à nossa disposição e que nós precisamos sim aprender a usar bem. Boa noite, Gil, boa noite, Dilza, seu Antônio, muito boa noite aos amigos todos, Márcia, Ivete, Terezinha, Eliana, Andréia, boa noite a todos. Vamos à nossa prece e depois da nossa prece, então, vamos para as nossas reflexões de hoje. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que Jesus, o Mestre amado, esteja conosco nesta noite, através de ensinamentos que possam nortear os nossos passos, que possam guiar as nossas mentes, que possam acalmar os nossos corações e fortalecer a nossa fé e as nossas esperanças. Assim, Pai, agradecemos a oportunidade deste encontro de corações amigos, de mentes dispostas à luz e que possamos, com auxílio dos amigos espirituais, aproveitar ao máximo tudo que nos é oferecido. Que a paz permaneça entre nós, hoje e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, vamos lá então, para quem eu não disse, Edith, Terezinha, boa noite, que Deus abençoe a todos, Girce, Rosângela, sejam todos bem-vindos. E hoje a lição que nos compete fazer alguma reflexão, porque como gostamos de dizer, e é bom que a gente diga, repita, para que fique bem claro, nós não temos pretensão alguma de passar qualquer coisa que não seja concorde à doutrina espírita, a visão que ela nos ajuda a ter dos ensinamentos de Jesus, dos ensinamentos do mundo espiritual. Também não temos pretensão alguma de esgotarmos qualquer tema ou de inventarmos qualquer novidade sobre eles. Não, são simples reflexões que fazemos todos os dias, acompanhada pelas vibrações desses amigos incansáveis que estão conosco sempre. Se uma amiga se deu ao trabalho de verificar quantos vídeos nós já tínhamos postado lá no canal do YouTube, canal Marina Ferri, onde ficam todos esses estudos e que eu sempre peço, vão até lá, se cadastrem lá, se registrem, não paga nada, não custa nada, deem lá um positivo se acharem que merece, um negativo também se acharem que merece, mas de alguma forma interajam, porque aquilo lá vai servindo para outras pessoas. Aqui a nossa rede de amigos é que tem acesso. Lá é todo mundo que tem acesso. Mas ela se deu o trabalho de contar e disse, olha, já foram 200 vídeos, hoje será o 201. E vocês estão conosco nesses 200 vídeos. A grande maioria dos companheiros que toda vez diz boa noite e que manda coraçãozinho e que manda positivo. 200 vídeos, 200 noites nós já passamos juntos e essa é a 201. Então vejam com que bênção nós estamos alimentando a nossa fé nesse longo período. E estamos juntos e sempre descobrindo coisas novas. Então a nossa leitura, a nossa interpretação, ela é assim apequenada. Mas a gente diz sempre para os amigos, vão até a obra, leiam a página, releiam aquele texto de estudo, porque também vão encontrar ali pérolas,
Lembrem-se do colar de pérolas. Cada um de nós está retirando de todos esses textos que nós lemos coisas preciosas para a nossa vida, que nem sempre é o precioso para a vida do outro, mas são preciosas para a nossa vida. Estamos fazendo o nosso colar de pérolas, coisas valorosas que encontramos e que nos ajudam, então, a caminhar na vida. Eu estou rindo porque o Gil escreveu aqui, a ideia é chegar a 200 mil. Meu Deus, eu vou virar Matusalém desse jeito, porque é muito, né? 200 mil é muita coisa. Mas vamos em frente e cada dia é um dia especial por si só. Como dizia Jesus, cada dia por si só basta. É sempre uma noite primorosa dos nossos encontros. Então hoje, a nossa lição do livro Pão Nosso, da Lavra de Emmanuel, através da psicografia de Chico, é a lição de número 78. E ela tem como título Segundo a Carne. Está baseada num versículo da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8º, versículo 13. A gente vê Emmanuel fazendo isso, retirando um versículo lá do Novo Testamento, das cartas de Paulo, dos ensinos que chegam, e deste versículo tirar lição para a nossa vida. É isso que a doutrina nos convida a fazer com todos os ensinamentos. Emmanuel traz o seu ponto de vista, Kardec traz o seu ponto de vista, os amigos espirituais trazem seus pontos de vista, mas nós também, como espíritos e como individualidades, temos nossos pontos de vista próprios diante dos ensinos. E assim vamos enriquecendo, vamos aprendendo mais. Então, esta carta de Paulo aos Romanos, e como nós gostamos sempre de fazer um preâmbulo, situando em tempo e espaço a razão do ensinamento, acho isso tão fundamental para entendermos o quadro de época e as suas semelhanças, talvez, com o nosso viver atual. A carta aos Romanos, ela foi escrita para explicar como a salvação é oferecida por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Porque para judeus ou para os gentios, como eram chamados, no caso os romanos, que adoravam deuses, a salvação tinha outra forma de ser entendida. Era sempre ser salvo porque eu oferecia alguma coisa material para a divindade a fim de receber esta proteção e esta salvação. O Evangelho de Jesus, que são os seus ensinos, as suas palavras, o seu conteúdo, a razão dele ter vindo em pessoa até nós, o Evangelho, Jesus fala de uma salvação que não está vinculada a trocas materiais com a divindade. Eu dou um sacrifício, eu dou uma oferenda e recebo então uma bênção, uma salvação, uma ajuda. Isto era a ideia antiga. O que Jesus está dizendo que nós vamos conseguir esta salvação trocando em nós valores antigos por valores novos que nos aproximam da divindade e que nos guardam das maldades do mundo. Essa é a diferença. Então, Paulo está explicando para aquelas pessoas nesta carta, para os romanos nesta carta, dessa salvação que é oferecida por meio do Evangelho, por meio dos ensinos de Jesus. E são instruções tocante, ela contém, instruções tocante à vida material, vida em família, vida em sociedade, o ato de viver, vida consigo mesmo. Ela tem instruções tocante, então, à vida, ao transcorrer da nossa vida, e à doutrina de Jesus. A doutrina, quer dizer, o conteúdo dos ensinos de Jesus.
Esta carta, a carta aos Romanos, conforme os estudiosos dizem, é a que contém maior exposição de sua parte, da parte de Paulo, sobre os evangelhos. É a carta mais rica de explicação de Paulo sobre os ensinos de Jesus, de todas as cartas que ele escreveu. Então vejam a importância de nós, sim, lermos, estudarmos, refletirmos esses ensinos todos. Vamos ver lá que mais um punhado de amigos chegou até aqui, Ana Clara, Mona Lisa, Mara, eu não sei se eu disse oi para Tânia, mas se não disse, estou dizendo de novo. Cida Hoffman, Meire, Júlio, Márcia ainda em Ubatuba, mas graças a Deus está conseguindo estar conosco todos os dias. É sempre alegria nossa reencontrarmos os amigos, ainda que por esses mecanismos da atualidade. Mas essa carta, então, voltando à razão dela, nós vimos que é extremamente importante para o nosso conhecimento da forma como Paulo entendia e passava os ensinos de Jesus. E ela foi escrita entre os anos 54 e 55 depois de Cristo. O mais interessante, quando nós falamos da carta aos Romanos, então sabemos que é a igreja dos primeiros cristãos em Roma, a igreja dos romanos, a igreja em Roma, a Assembleia Cristã Primeira, cristianismo primitivo em Roma. E como essa igreja se fundou? Porque nas outras, que nós vamos Tessalonicenses, Gálatas, Coríntios, nós vamos ver sempre que Paulo esteve lá e fundou um núcleo, através de um núcleo familiar, juntou ali pessoas interessadas naquele ensino e a partir dali elas formaram o primeiro núcleo cristão, quer dizer, o núcleo disposto a estudar os ensinos de Jesus naquela localidade. Mas com Roma foi diferente. Roma foi muito diferente, porque nem Paulo e nem Pedro, que também era a linha de frente para essa tarefa de fundar as igrejas, nenhum dos dois foi responsável pelo núcleo cristão em Roma, pela formação de um núcleo cristão em Roma que daria a igreja dos romanos. Quem então é responsável pelo surgimento da igreja dos romanos? Será então aqui a questão dos judeus. Judeus é que levaram para Roma e prosélitos, aqueles que foram arrebanhados pelos conhecimentos, encantados pelos conhecimentos, é que se juntaram. Mas por que eles se juntaram? Porque eles haviam testemunhado os milagres de Pentecostes. Lembram-se de Pentecostes, que é aquele 50º dia depois da Páscoa? É uma das 3 festas mais importantes que tem em Israel, é a festa do pão ázimo. É este momento que Jesus deu o dom de línguas aos apóstolos e que estava lotado Jerusalém de pessoas de todas as regiões para esta festa, e os apóstolos saíram pregando, falando, ensinando em línguas, para que todos que estavam ali pudessem então entender. É um momento de, vamos dizer, xenoglossia, um tipo de mediunidade de falar em línguas, e eles puderam levar a mensagem. Quer dizer, é um grande fenômeno mediúnico que acontece naquele momento onde se vivia o 50º dia depois da Páscoa. Neste evento chamado Pentecostes, que era essa festa, é que haviam judeus e haviam pessoas comuns que tinham ido lá por conta da festa. No entanto, essas pessoas assistiram esses milagres, esses eventos, esses ensinos em línguas, onde todos podiam entender aquilo que era falado. E elas então ficaram tocadas com isso. Vejam que este fenômeno mediúnico foi capaz de despertar
criaturas que estavam ali prontas para a tarefa que viria. E elas, então, ao retomarem aos seus lares em Roma, elas se buscaram, provavelmente de início para relembrar o evento acontecido lá em Israel, o que elas viram e ouviram e testemunharam, trazendo outras criaturas para ouvirem desses relatos de milagres acontecidos que elas presenciaram, e por conta disso também já levavam consigo aquilo que ouviram em forma de ensino. Então Paulo, ele só vai chegar na igreja de Roma nesta carta, porque então foram as próprias pessoas que se juntaram. Não havia um líder em especial, não foi uma fundação intencional, pelo menos do mundo material, né? Nós sabemos que do espiritual sim, mas do mundo material não estava no roteiro de Paulo edificar essa igreja em Roma. E ela ganhava força porque essas pessoas testemunharam verdadeiros milagres e começaram então a se reunir em pequenas comunidades locais. E aí deu origem à igreja de Roma. Olha o poder que ela tem hoje. Uma igreja do povo e para o povo. Foi construída assim, foi formada assim. Não havia nenhuma estrutura montada e nem algo idealizado, programado para fundar-se ali uma igreja. Ela foi fundada naturalmente pelos interessados. E aí a gente lembra uma frase de Jesus lindíssima: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. Jesus dizendo que nós não precisamos aguardar essas estruturas materiais, essas organizações materiais, determinações deste ou daquele para edificar alguma coisa boa. Que se nós nos encantamos com a mensagem, nós podemos nos unir em pequenos grupos que sejam e neste grupo nos fortalecermos na fé, na esperança e nas ações, porque Jesus estará conosco. Então é uma lição bonita da gente pensar a respeito dessa carta aos Romanos. E o item que é tomado como reflexão para esta página, segundo a carne, está na carta aos Romanos, o capítulo 8, no versículo 13. É parte do versículo 13, não é o versículo 13 por inteiro. Então a primeira parte deste versículo diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Emmanuel usou apenas esta parte. Como nós gostamos muito de buscar algo mais para o nosso próprio entendimento, nós continuamos lendo o versículo que se completa dizendo: mas se pelo Espírito modificardes as obras do corpo, vivereis. Tão importante. Então, a primeira parte deste versículo, desta frase, ela é como um alerta às pessoas. Porque se viverdes segundo o corpo, morrereis. Ou seja, se estivermos atendendo apenas necessidades e desejos, estivermos apenas ocupados com o bem-estar do corpo físico, com o que haveremos de vestir, onde haveremos de estar, apenas olhando essa estrutura orgânica, morreremos como almas, fenecemos, nosso brilho se apaga. Morreremos porque não teremos vida espiritual, não teremos vida além da vida, não estamos nos programando para isso. E eles, e sempre o que vem do mais é o mais importante, ele diz: se pelo Espírito modificardes as obras do corpo, vivereis. Temos obras do corpo, porque nós temos compromisso com a vida material, com o trabalho, com a família, com a sociedade, conosco mesmo, nesse contexto de vida social
estamos inseridos. Então esse compromisso existe. O que é que apenas alerta? Que se modificarmos, se nos vivermos de conformidade com o Espírito, então abre um leque muito maior, porque o Espírito transcende a matéria, porque o Espírito continuará vivo depois que a matéria estiver morta, porque o Espírito é quem pensa, é quem age, é quem escolhe, é quem sente. O corpo é o veículo de manifestação e locomoção do Espírito na face da terra, de relacionamento com outros espíritos na face da terra. Então, se você viver com essa ideia de que é muito mais do que um simples amontoado de carnes e ossos, então vivereis, modificaremos as nossas obras com uma ampliação do que verdadeiramente somos. Nós vamos modificar o nosso modo de pensar e de agir. E aí viveremos, daremos um significado profundo ao ato de viver na encarnação e sempre prontos para viver na desencarnação, porque sabemos da imortalidade, porque sabemos da eternidade, porque sabemos da continuidade do nosso existir. Então, este já era o convite de Paulo àqueles cristãos que estavam, sim, encantados com a mensagem de Jesus, já buscando viver aqueles ensinos da melhor forma possível. Esta frase, a primeira parte, é que Emmanuel se prende, por isso ele fala segundo a carne, então ele está vinculado a esse, se viverdes segundo a carne, morrereis, quer dizer, a vida será só um amontoado de coisas materiais, sem qualquer coisa melhor para se viver. É que ele vai trabalhar esse ponto de vista, dizendo que quem vive segundo a carne, de conformidade com os impulsos inferiores, a estação de luta terrestre não é mais que uma série de acontecimentos vazios. Quem vive estritamente, quem vive segundo a carne, quem vive segundo a matéria, a materialidade terrena, ou seja, isso é a parte mais importante para essa criatura. É mais importante o corpo, a casa, os bens, os patrimônios, a vida terrena, o viver o aqui e agora, as sensações da materialidade, os prazeres materiais. Quem vive segundo a carne, quer dizer, vive apenas com essa ótica, alimentando apenas esses desejos, de conformidade com os impulsos inferiores, porque essa referência a impulsos inferiores, ela diz respeito à animalidade. Aquele que vive segundo a carne estritamente, ele age tão igual a qualquer animal. Ele tem um instinto de sobrevivência, ele tem um instinto de preservação da vida, ele tem instinto de luta, ele tem instinto para reprodução. É a vida totalmente instintiva para a matéria. Então, o que ele está mostrando é que quem vive segundo a carne, segundo apenas e exclusivamente para as coisas da materialidade terrena, está vivendo de conformidade com os impulsos inferiores, sentimentos, leveza do ser, tudo isso ele ainda não conhece. Ele não desenvolveu. É um espírito bem inferior em questão evolutiva, entre, vamos dizer, um espírito grosseiro, materializado, muito denso, a leveza do ser na angelitude. Ele está no começo dessa jornada. Ele ainda não conhece qualquer sentimento mais profundo, uma vida de sentimento. E aí a gente vê às vezes a pessoa, porque o tempo passa para todo mundo, todos envelhecemos, todos perdemos o vício, o vigor, a força da juventude, e muitas criaturas entram em desespero quando esta fase da vida mais madura começa. Ele não se preparou para isso.
Ele não aceita essa condição de vida. Ele quer aquela juventude eterna. Quantas vezes nós já vimos falar do povo buscando a fonte da juventude? Porque quer viver eternamente jovem, vigoroso, fogoso, cheio de vigor. E a vida não é assim. E ele se desespera. Muitas pessoas vão até para o suicídio por conta disso. Porque não concebem viver sem essas condições materiais a que ele estava acostumado. Então, por conta disso, é que ele está escolhendo dessa forma e tendo dificuldade em se tornar um ser mais espiritualizado. A doutrina espírita veio para isso, para espiritualizar as criaturas, para fazer entender que somos espíritos, transcendemos a matéria, temos uma vida, uma longa jornada pela frente para nos tornarmos espíritos bons, espíritos superiores, espíritos iluminados, criaturas mais próximas do Criador, da lei de criação, agindo mais dentro dela. O Gil diz só que o animal não ofende, não maltrata e tem carinho. Porque o ser humano é aquele que está na Esse ser humano, que ainda não está humano, que está mais animalizado do que o humano, é o elo perdido, é o elo de ligação entre dois comportamentos tão diferentes. Então, nós vemos que tem uma gama muito grande de criaturas vivendo nessa faixa do elo. O elo entre a animalidade e a humanidade. Então, ele está na espécie humana, o gênero dele é espécie humana. Então, ele está na espécie humana, mas ele não se humanizou em sentimentos, em atitudes, em vibrações. Por conta disso, continua o Emmanuel dizendo a respeito desses que vivem segundo a carne. Então, agem de conformidade com seus impulsos inferiores e para eles, por conta disso, a estação de lutas terrestre, a vida, porque a vida é uma estação de luta, é a luta do aprendizado, é a luta da transformação, é a luta das escolhas, é a luta da maturação do ser, do espírito, a maturidade intelectual, maturidade emocional, o desenvolvimento das múltiplas inteligências. Tudo isso representa luta de cada um em particular. Para essas pessoas, essa vida terrena que seria para tudo isso, não é mais que uma série de acontecimentos vazios. Isso não tem valor nenhum. Eu até me recordo aqui da última obra que li de Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, chamado Vidas Vazias. E disse, olha, quem não leu, leia. Porque é um livro que merece ser lido e estudado, lido com bastante atenção, daquele tipo que a gente vai grifando determinadas frases que são muito importantes, como Joana mostra essas vidas vazias, de pessoas estritamente presas às coisas materiais e que entram em dificuldade, em choque com a realidade da vida. A vida para elas é uma série de acontecimentos vazios, não tem valor isso, não tem significância, só que ela se torna uma criatura vazia. Esse é o grande problema da pessoa. Vidas Vazias, uma obra de Joana de Ângeles que merece, então, ser lida por nós. Ele fala mais. Ele diz que para esse tipo de gente, a limitação, o querer colocar qualquer limite na sua vida, nas suas escolhas, para eles, essa limitação é um fantasma incessante que os persegue o tempo inteiro. Ele se acha vítima até o tempo inteiro das pessoas que querem, de alguma forma, ajudá-lo, cercando aqui ou ali, ou impedindo alguma coisa mais louca que ele possa fazer. No entanto, ele se sente assim. O cérebro, esmagado pelas noções negativas, acabam por encontrar-se com a morte a cada passo. O cérebro esmagado pelas noções negativas. Mais uma vez, o cuidado
dos nossos pensamentos, de como olhamos para a vida. Aqueles que vão alimentando somente vida material, negando qualquer coisa que transcenda a materialidade, o cérebro está tão compactado dessas vibrações que ele está morrendo um pouquinho cada dia. Porque ele está deixando de viver. Isso tudo impede que essa criatura viva de verdade. Cidinha, vamos dar uma boa noite, que eu não disse Regiane, Cidinha, Rosilene. Eu não disse boa noite para esse povo aqui que está conosco, mas que sejam bem-vindos. Continua Emmanuel analisando e dizendo, para a consciência que teve a infelicidade de esposar concepções tão escuras, não passará a existência humana de uma comédia infeliz. Então, aquele que teve a infelicidade de esposar, de escolher viver amarrado, atrelado a concepções tão escuras, e concepções escuras são aquelas concepções sem a luz do conhecimento. Sem a luz do conhecimento, estão na obscuridade da ignorância. Aqueles que escolheram esse tipo de vida, e nós somos livres para escolher, aqueles que escolheram viver assim, a vida deles, para eles a vida humana, a existência humana, não passa de uma comédia infeliz. E a gente, cada comentário a respeito da vida, cada frase que, nossa, mas são pessoas que têm essa ótica, sabe? E é tudo uma grande brincadeira, é tudo sem uma responsabilidade, sem uma credibilidade nos atos. É assim. O Gil está dizendo que um garoto disse que não ia casar e ter filhos porque dá muita despesa. Né? Dá muita despesa. Olha a materialidade dele, a que ponto chegou a abrir mão de uma convivência, um relacionamento, né? Onde todos podem contribuir. A família é isso, todo mundo ajudando todo mundo. Abrir mão de constituir isso, porque dá muita despesa. É o material. É o bem material falando mais alto. Há almas que já estão chegando assim. E não é de estranhar. Não é de estranhar porque nós sabemos que nesses momentos muitos espíritos estão tendo a última oportunidade reencarnatória aqui para aprender alguma coisa boa e escolher fazer diferente. E se ele não aprende, não escolhe fazer diferente, ele chega trazendo essa bagagem. Se for ajudado, se com o tempo ele conseguir se livrar dessa ótica distorcida sobre o viver, ele pode mudar o rumo e continuar a sua jornada. Mas, caso contrário, ele não continuará mais entre aqueles que vão seguir. E aí nós vemos a frase de estudo: se viver segundo a carne, morrereis. Não fará mais parte. No templo de Jerusalém, lembram-se que os leprosos, quando eram excluídos da sociedade porque poderiam contaminar, estragar ali, adoecer outras pessoas, eles eram excluídos, banidos, e o nome dele ia para o livro dos mortos. E se conseguissem recuperar, como Jesus curou alguns e disse, volte, se apresente aos sacerdotes, para que ele tire o seu nome do livro dos mortos. Então, fazendo uma analogia, nós vemos assim, quais são as lepras da alma? Nós estamos falando em lepra do corpo, nós estamos falando em lepras da alma. São essas coisas mesmo, materialismo, egoísmo, egocentrismo, tudo exacerbado que nós vemos, a intolerância, a intransigência, tudo que nós temos visto, essas são lepras da alma, mas que podem ser curadas. Se ele permanecer apenas vinculado à materialidade, essas lepras não são tratadas, não são cuidadas, e por conta disso,
não serão sanadas. O que vai acontecer no final? Risca, põe o nome, coloca ele para lá e põe o nome dele aí no livro dos mortos do planeta Terra. Para cá, a chance acabou. Vai seguir em outro lado. Mas e se ele conseguir, como continua a própria frase, o versículo de Paulo, dizendo, mas se pelo Espírito modificardes as obras do corpo. Então, se no despertar da consciência, pelo Espírito, pelas escolhas diferentes, o livre-arbítrio mais selecionado, conseguir modificar as obras do corpo, conseguir usar melhor a oportunidade reencarnatória, diz ele, então vivereis. É como escreve o nome no livro dos vivos. É a mesma coisa que nós vamos olhando. E bastante interessante da gente pensar. Continua Emmanuel dizendo desta consciência que teve a infelicidade, então, de escolher concepções difíceis. Ela não passará, não vê a existência humana a não ser como uma comédia infeliz. Então, qual é a ótica dessas pessoas sobre a vida humana? Ele vai fazer uma listinha para que a gente observe. Essas pessoas dizem assim, no sofrimento, um momento difícil da vida, um momento que leva à dor, um momento que há o sofrimento, ele olha para aquilo e vive aquilo como uma casa ao desespero. Não consegue tomar providência, ele se desespera diante da dor, diante do sofrimento, diante da dificuldade, desiste de lutar, desiste de viver aquilo tentando buscar soluções, desiste. É porque ela tem essa ótica apenas de que a vida humana é um nada. Então, que vale lutar contra o sofrimento, contra a dor, se nada disso tem valor? É assim que ela vê. Boa noite, Valéria, boa noite, Maria Helena, boa noite, Márcia, todos que estão conosco, muito boa noite. O outro item B, eu fui listando, essa listinha não está na página, que se vocês forem ler, claro, na página lição de número 78, mas eu gosto muito de ir separando as coisas, minha cabeça pensa melhor assim. Então, minha cabeça não, eu espírito penso através da cabeça quando ela está mais organizada. Na letra B nós vemos, no trabalho destinado à purificação espiritual. Então existem situações na Terra, trabalhos na Terra, que são destinados à melhoria do ser espiritual, melhoria do espírito, desenvolver sensibilidade, sentimentos, nossas emoções mais selecionadas. Como é que essas criaturas se portam quando surge esse trabalho de purificação espiritual? Elas olham para isso com um clima de revolta. E são muitas vezes aquelas que dizem, mas não me interessa nada depois da morte, eu quero enquanto eu estou aqui, caminhando na vida. E aí fica brava com Deus, fica brava com todo mundo, porque ela não tem a aceitação para qualquer coisa que venha e que exija dela essa purificação espiritual, mudança. Ela não quer mudar. Por não querer mudar, ela se revolta quando algum gatilho é acionado nesse sentido e ela vai estar naquele momento de dizer assim, ou muda ou muda. Não tem segunda opção. Ou muda ou muda. Agora, né, apertou e você vai ter sim que mudar. Na letra C, o terceiro item, letra C, nos diz ele, ela não pode contar com as bênçãos do amor. Esta criatura essencialmente vinculada às coisas da matéria não pode contar com a bênção do amor. Porquanto, em face da apreciação que lhe é própria, os laços afetivos são meros acidentes no mecanismo dos desejos eventuais. Ao desejo. O amor pode ser que surja, pode ser que não, mas é só um acidente
no meio do caminho. Eu nem pensava me encantar com alguém, eu queria só viver a vida, eu queria só aproveitar a vida. São expressões comuns que nós ouvimos. Mas essa bênção do amor, ela não conhece. Ela está mais vinculada ao desejo, à posse, à materialidade, à carne. Ela não conhece o valor da amorosidade, que é uma das virtudes que nós precisamos desenvolver, a amorosidade. No item de letra D, a dor, quando chega, né? Emmanuel diz, a dor é sempre benfeitora e conservadora do mundo. Por incrível que pareça, nós estamos vivendo momentos de dores na face da Terra, muitas dores por conta de todas as situações geradas. Uma coisa puxa a outra e de repente a gente está no centro, eu digo, no olho do furacão. Então, a dor campeia. É difícil neste momento olhar a dor como benfeitora. Mas nós podemos começar a olhar essa dor, essas dificuldades, como conservadora do mundo. Porque se ela não viesse, nós não tomaríamos determinadas medidas para conservar o planeta, para conservar a vida no planeta, medidas de cuidado. De cuidado. Leonardo Boff tem um livro com o título A Terra é um Ser de Cuidado. Então nós vemos aqui, olha, nós não estamos cuidando. E é num momento difícil que somos obrigados a ter comportamentos diferentes. Conservadora do mundo, porque senão nós destruiríamos o mundo fácil para atender os nossos prazeres. Querem ver um exemplo? Tivemos aí a passagem de ano, Natal, esses dias, a passagem de ano, região litorânea nossa aqui, nosso litoral norte. Além da quantidade de pessoas sem os devidos cuidados, que vimos muitos, vimos gente com cuidado, com atenção, mas vimos uma grande maioria descuidada. E o que vimos com relação ao meio ambiente? Uma destruição. Porque a quantidade de plástico, a quantidade de recipientes, a quantidade de lixo deixadas nas praias, que vão ser arrastadas para o mar, vão contaminar a questão dos peixes, tartarugas e os seres vivos do mar, vão para os rios. Vimos o cúmulo de um vídeo de uma criatura em cima de uma ponte, eu não sei nem se é Brasil, não é Brasil, mas também não importa quem, importa o quê. Com uma retroescavadeira em cima de uma ponte, tirando todo o lixo plástico de um lado da ponte, para o rio poder correr, porque senão o rio ia transbordar, aquilo virava uma barreira, e por conta dessa barreira ele transbordaria e invadiria as ruas e as casas. Então tirava com a escavadeira aquele tanto de lixo, de coisas plásticas, a escavadeira nem se mexia em cima da ponte, virava só o seu braço mecânico para o outro lado e soltava em direção ao mar. Dá para acreditar uma coisa dessa? Em vez de retirar o entulho para levar algum aterro, alguma reciclagem, alguma coisa que pudesse dar solução, não, tirou de um lugar e mudou a sujeira para o outro lugar, só livrou a ponte e jogou para o outro lado da ponte. Não tem cabimento, não tem lógica, porque esse lixo ia continuar e fazendo um desserviço lá na frente. Ah, mas daí já não está na porta da minha casa, não é o lugar que vai transbordar e encher o meu quintal, agora vai encher o quintal do outro, ele que se vire. São expressões assim que nós ouvimos. Para refletir isto, a dor, e aí vem a dor, porque vem a dengue, porque vem a escassez de alimento, frutos do mar contaminados, porque vem transbordamento, micro-organismos, vem causando doenças, dificuldades, vem tudo isso. E quando vem tudo isso, nós corremos para tentar, o pessoal ainda usa uma expressão, correr atrás do prejuízo.
Eu não tenho que correr atrás do prejuízo. O prejuízo já existe, é uma realidade. Eu tenho que correr para sanar o prejuízo. E não correr atrás dele, senão eu vou ficar correndo a vida inteira atrás do prejuízo. E nunca vou conseguir fazer nada diferente. É o nosso comportamento. E ela vem. Ela vem para quê? Para que a gente mude isso. Nós temos que ter atitudes conservadoras do mundo. Zelo pelo mundo que estamos habitando. É uma benfeitora. Porque faz com que a ciência avance, faz com que a tecnologia avance, faz com que o homem saia do marasmo, saia da sua zona de conforto, outros aprendizados, outras formas de conduzir a vida, tudo isto ela proporciona, mas nós não vemos a dor assim. E especialmente uma criatura essencialmente materialista. Por quê? Porque uma criatura espiritualista ou espiritualizada, ela vai entender, existe uma razão, e se chegou é para algum benefício futuro, então vamos atentar o que podemos fazer. Ela vai enfrentar com mais condição. A outra, que é negativista e materialista, ela vê a dor como algo intolerável. Ela não tem estrutura para isso. Ela não aguenta essa dificuldade. Ela não aguenta esse chamado. Ela acha intolerável. Para ela, é intolerável. Um outro item que Emmanuel levanta é a questão da disciplina. A gente vê Chico perguntar o que ele teria que fazer para trabalhar com os bons espíritos e ajudar as criaturas. Mas é fácil. Disciplina, disciplina e disciplina. Você aceita? E ele aceitou por mais de 60 anos. Viver com esta condição. Nós temos que ter disciplina na vida. Disciplina é regulamentar a nossa atividade. É pautarmos, estabelecermos, seguirmos regras. A vida pede isto. Que tenhamos disciplina para com tudo isto. No entanto, para aquele que é materialista, imagine ter disciplina. Nós estamos vendo, olha, não é para sair de casa, e se sair de casa, então saia bem protegido, use a máscara, álcool gel, enfim, mantenha a distância, etc, etc, etc. Nós vemos as pessoas indisciplinadas, que saem e não estão cumprindo nenhum desses protocolos. Porque para ela, a disciplina é um angustioso cárcere, diz Emmanuel. Qualquer coisa que venha a colocar um limite para ela, uma regra, ela se sente prisioneira. Ela fica desesperada. Porque ela não tem toda a liberdade de agir na vida material como ela gostaria. Gente, em todo lugar nós temos que ter disciplina. Nosso trabalho, na vida em sociedade, nossos ambientes religiosos, em tudo, nós temos que ter essa disciplina. E para essas pessoas fica algo sufocante, desesperador. Ela não consegue viver dentro desse quadro. Mais um item que ele levanta a respeito dos que vivem segundo a carne. O serviço aos semelhantes. Prestar um serviço, uma ajuda, uma caridade, um amparo, seja o que for, a um semelhante. Para elas é uma pesada humilhação. Servir alguém, trabalhar para alguém, é humilhação. Ela está descendo do posto dela para ajudar, para fazer, para estender a mão. Imagine o que vão dizer de mim. Para o outro é uma oportunidade abençoada de fazer alguma coisa boa, de levar alguma coisa boa a quem precisa. Mas para esta que dá valor essencialmente à vida material, servir alguém é algo que ela não concebe. Para ela é humilhante ter que fazer alguma coisa para alguém. Outro ponto, e esse tão importante, aí nós vamos vendo, né? Onde é que nós estamos nos encaixando aqui?
Vamos ao nosso boa noite, Eliana, boa noite, Adair, boa noite, Vânia, boa noite, Valéria, Valéria Vanderlei, que está conosco também. Boa noite a todos esses amigos. Esta pessoa que vive segundo a matéria, segundo a carne, tem olhos apenas para a vida material, a vida presente. Ela nunca perdoa. Não. E ela diz, aqui se faz, aqui se paga. Ela é capaz de ainda dizer assim. E não perdoa. Não perdoa. Exige do beneficiado quando... Perdão, deixa eu voltar um pouquinho. Outra coisa, ela não sabe renunciar. Não abre mão das suas coisas, da sua vantagem. É meu direito, eu quero, eu posso. Imagine esperar 2 minutos. Não, eu não renuncio nem a 2 minutos do meu tempo para ter isso. Eu quero agora. É esse o perfil de uma pessoa que apenas investe na vida material. Nunca perdoa, não sabe renunciar e dói ceder em favor de alguém. É dolorido para ela ceder alguma coisa, uma oportunidade, uma qualquer coisa em favor do outro. O Gil colocou, gentileza dói. Verdade. Para essas pessoas, sim. Para outros, gentileza gera gentileza. Mas, para essas pessoas, exatamente o que ocorre com elas. E ele ainda acrescenta, como último item, mostrando quando ajuda, e se ajuda alguém, e quando ajuda alguém, né, por honra e glória, se dignou a ajudar, estender as mãos, fazer alguma coisa, exige do beneficiado subserviência de escravo, porque vai ficar jogando na cara dele o quanto ajudou e agora quer que ele esteja ali escravizado aos seus pés, fazendo todas as suas vontades, todos os seus desejos, cobrando uma vida inteira aquilo que foi feito. É disto que Emmanuel está falando neste, aquele que vive segundo a carne está morto. Quem viver segundo a carne morrerá. Morrerá para as coisas boas. Morrerá porque estará vivendo apenas por um pequeno período de tempo desta encarnação. Não terá mais vida, não percebe que existe vida além desta vida. Diz ele então, nesta página, desditoso o homem que vive, respira e age segundo a carne. Coloca 3 níveis de envolvimento com esse comportamento segundo a carne, quer dizer, estritamente material. O homem que vive segundo a carne é um desditoso, é um desventurado, é uma criatura sem felicidade, porque é muito efêmero o momento de alegria que ele tem quando ele tem alguma coisa e não quando ele vive alguma coisa. Na continuidade, aquele que respira e age segundo a matéria. Porque tem gente que só respira o que é material e só age de conformidade com o mundo material. Desditosa é essa criatura. E ele vai explicar por que essa criatura é tendenciosa a sofrer, a ser uma desventurada. Os conflitos da posse atormentam-lhe o coração. Então, uma vez nós estávamos numa reunião de professores e um delegado de ensino disse assim aos professores: pois é, a gente, né, luta na vida para ter a nossa casa, para ter a casa na praia. Ele tinha a casa na praia, um chalézinho em Campos do Jordão, é a montanha, é o sonho, luta-se por isso. E só depois que a gente descobre quanta dor de cabeça e quanto trabalho,
porque a gente não pode estar nos 3 lugares ao mesmo tempo e tem que cuidar dos 3 lugares para que eles não pereçam. Com medo que os ladrões roubem, com medo que a destruição chegue, nós não temos mais sossego. Eu nunca mais esqueci isso. Nunca mais eu esqueci essa manhã, numa reunião, quando esse delegado de ensino falou exatamente isso. Porque ele estava vivendo esse quadro naquele momento, com as suas posses. E é disso que ele diz, os conflitos da posse. E nós falamos dos conflitos de uma posse que foi adquirida, sim, com o suor do seu rosto, é mérito e direito, mas geram preocupações, muitas preocupações. Imagine aquelas que são adquiridas debaixo de brigas de partilha, de confusões, aquelas que vão chegar em nossas mãos, às vezes manchadas pelo sangue de outra criatura. Tudo isso está aí. E isso pesa em nós. Como ser um bem-aventurado vivendo este quadro, esta situação. Por isso ele diz, os conflitos da posse vão atormentar-lhe o coração. Ele não vai esquecer que ele enganou. Ele não vai esquecer que ele deixou de fazer. Ele não vai esquecer que ele falhou. Ele não vai esquecer que ele roubou. Ele não vai esquecer que ele usurpou. Não tem como esquecer. Então, por conta disso, a gente vê que o coração é atormentado. Mas por quanto tempo? Será que não vai mesmo esquecer? Emmanuel diz, por tempo indeterminado. Com o mesmo calor da vida selvagem. Aquilo é o ímpeto da guerra, da briga, da luta, por tempo indeterminado. Por isso que na continuidade do versículo diz, mas se agir segundo o Espírito, vais corrigir essas dificuldades provocadas no corpo. Porque é tempo indeterminado, vai desencarnar levando tudo isso, todos esses conflitos da alma. São conflitos. Ai dele, porque a hora renovadora soará sempre. Não vai conseguir se manter nessa posição para sempre. Há o processo de mudança em andamento, a lei de progresso em andamento, e a hora renovadora, a hora da virada, a hora da mudança vai chegar. Chega para todos e vai chegar para aquela criatura. Se fugiu à atmosfera da imortalidade, se asfixiou as melhores aspirações da própria alma, se escapou ao exercício salutar do sofrimento, se fez questão de aumentar os apetites e prazeres pela absoluta integração com o lado inferior da vida, que poderá esperar do fim do corpo, senão o sepulcro, sombra e impossibilidade dentro da noite cruel? É um quadro chocante que Emmanuel está pintando. Há essas várias condicionais, se, ele vai listando, dizendo, olha, esse que está vivendo apenas assim, será uma criatura desditosa, uma má aventura, uma experiência aguarda. Porque os conflitos vão atormentar o seu coração por tempo indeterminado, até que ela solucione tudo isso, até que ela resolva cada um desses pontos que ela deixou pendente. Vai sofrer, sofrer e sofrer. E ainda diz, ai dele, porque soará a sua hora. A hora chega para todo mundo. E se ele fugiu à atmosfera da imortalidade, quer dizer, não se pensou um ser imortal, não se preparou para essa imortalidade, não investiu em si mesmo para a imortalidade. Se ele asfixiou as melhores aspirações da própria alma, porque a criatura tem lá um sentimento bom, um desejo bom, e de repente ela asfixia, não vale a pena, eu vou cuidar da vida aqui mesmo.
ela larga tudo isso, ela está asfixiando um desejo que veio de fazer diferente e ela deixou de lado. Se escapar ao exercício salutar do sofrimento, porque o sofrimento vem para mudança, vem para renovação, e esta criatura foge de tudo isso, se fez questão de aumentar os apetites e prazeres, porque é insaciável. Nós vemos isso na vida, o prazer é insaciável, aquilo que dá prazer hoje, amanhã já não dá mais, porque não é mais novidade, precisa buscar algo diferente, diferente. Nós vemos na questão das drogas, desses fármacos produzidos como drogas entorpecentes, a criatura começa com um tipo mais suave, daqui a pouco esse não dá mais o mesmo barato, mais o mesmo prazer, ela precisa de algo mais forte, ela passa para algo mais forte que momentaneamente lhe dá o prazer desejado, daqui a pouco não mais, e ela vai para outra mais forte, e assim ela vai se enterrando cada vez mais, porque ela se torna insaciável neste caminho. Assim, ela vai se integrando cada vez mais com o lado obscuro da vida. Esse lado denso, pesado, difícil, comprometido e comprometedor. Ela vai se ligando a ele. Então, o que ela vai poder esperar depois do fim do corpo físico ou da morte do corpo físico? O que é que essa criatura tem em expectativa encontrar, se não o sepulcro? Quantas vezes ouvimos dizer, morreu, acabou. Morreu, acabou. Quando morrer é fechar os olhos por alguns instantes e reabrir numa dimensão diferente. Está ali. Vai encontrar o sepulcro. A sombra, que é aquela característica da região umbralina criada pelos pensamentos densos, negativos, materialistas, difíceis. Ela mergulha nessa psicosfera de sombra e impossibilidade, porque ela está ali sem saber para onde ir, sem saber, até porque ela nem acredita, ela nem busca. André Luiz não ficou 8 anos esperando ali, todo mundo querendo ajudar, mas ele não se tocava da ajuda até o momento que ele se entregou a Deus, se colocou nas mãos de Deus e aí ele pôde ser socorrido. Mas é aquele que nem em Deus acredita, que não alimenta um mínimo de religião, de religiosidade dentro de si. Ele sofre até uma nova oportunidade reencarnatória. Então o alerta desta página, que nós já extrapolamos hoje, é para que cuidemos um pouquinho, não nos entreguemos somente à vida segundo a carne. Que nos percebamos, nos conscientizemos que somos espíritos imortais e que temos uma vida além da carne que precisa ser cuidada desde já, porque essa é a nossa vida futura. Hoje, quarta-feira, vamos lembrando da nossa água, pedindo que Jesus coloque nas águas de todos aqueles que têm a sua cabeceira os fluidos necessários, a medicação salutar, as bênçãos que cada um necessita para a cura das suas dores, dos seus males físicos, das suas enfermidades, para calmante aos seus corações, fortalecedor das suas energias, que estas águas contenham tudo o que cada qual necessita para o seu equilíbrio, para a sua paz, para o seu estado de bem viver. Vamos para completar a nossa noite de hoje, lembrando que amanhã, se Deus quiser e nos permitir, estaremos aqui às 20 horas com as reflexões de Jesus na obra Boa Nova. Hoje temos a prece da serenidade. Falamos tanto disso e precisamos tanto dela. Senhor, dá-nos coragem necessária para resistirmos às tentações do mal. Que a nossa alma receba nesse instante as tuas bênçãos, como um tônico a fortalecer a nossa fé, a fim de que possamos subjugar, dominar o mundo,
caminhando com os pés sobre o solo da terra, mas vivendo com o coração e os pensamentos nas regiões infinitas do bem e do amor. Não nos deixeis faltar com a prova de irmãos dos outros homens na humanidade inteira, mas também jamais nos falte a disposição de testemunhar que tu, Mestre, falas pelos nossos lábios, realiza pelas nossas mãos, amas pelos nossos corações, de que tu vives em nós e nós vivemos em ti. Jesus, dá-nos a coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma da inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que, ao descer sobre a terra o último raio de sol de cada dia, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para o sono que nos dê a paz, o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo do nosso ser, a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença. Que assim seja, Deus nos abençoe, Deus ilumine a todos, bênçãos mil sobre todos os lares e todos os necessitados desse mundo tão grande de Deus. Que as vibrações de paz possam nos envolver a todos, hoje e sempre. Boa noite e até amanhã, se Deus quiser.